Boa tarde, amados. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, dentro do Ministério Focando Vidas, LVO, Luz e Vidas Orientais. Então, Focando Vidas está dentro desse ministério. Nós somos missionários, pastores, e estamos aí trabalhando principalmente com os asiáticos e também com o povo de Israel. E hoje nós vamos estar tratando de um tema interessante. Como hoje... Ô Malvina, tudo bem, querido? Como nos livrar de espíritos enganadores? Então, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo. Nós estamos ainda num Brasil que se pode, por enquanto, estarmos aí falando e pregando a palavra. Olá, Ju. E orem por mim, estou gripada, garganta ruim. Nós vamos estar orando. Me lembra no final. E nós estamos ainda, graças ao Senhor, podendo falar, transmitir, fazendo lives, e, enfim, ir na rua, pregar, não é? Ir, por exemplo, numa Unicamp e pregar. Não sei por quanto tempo isso vai acontecer, tá bem? De qualquer forma, eu gostaria que você estivesse conosco, orando, intercedendo, para que o que vamos fazer hoje seja relevante para nós, tá bem? Bom, o tema que nós queremos falando como realmente nos livrar de espíritos enganadores é porque isso está acontecendo de uma forma tão séria, tão grave no mundo inteiro e aqui também no Brasil, que isso tem me deixado bastante assustado pela fraqueza, pela fragilidade que há nas pessoas das igrejas por falta de conhecimento da palavra. O meu alvo é fazer com que vocês se aprofundem na palavra. Quando vocês estudam a palavra, e a gente tem feito isso, e ontem, na terça-feira melhor, nós tivemos com um grupo, todas as terças nós nos reunimos, não é? E nós estávamos comentando a respeito desse assunto, por isso eu estou trazendo isso à baila, porque tem muitos cristãos hoje que estão comendo e bebendo veneno por não conhecer as Escrituras, tá bem? Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus nos dê discernimento, ok? Meu Pai, meu Deus, nós louvamos Teu nome e pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos dando discernimento com respeito a isso que nós estamos fazendo, isso que nós vamos falar, dá-nos fluência, Senhor, que possamos expor com autoridade. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito, ministrando esse momento. E eu te peço isso em nome de Jesus, pedindo agora, Pai, especificamente pela vida da Ju, que está gripada, que Tu possas pôr a mão de poder sobre ela e que ela possa ser curada no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, abram comigo uma passagem tremendamente conhecida por vocês. 1 Timóteo capítulo 4. O interessante é que essas passagens são conhecidas, mas parece que as pessoas não entendem bem, não é? O que significa isso? Qual é a profundidade desse alerta de Paulo a Timóteo, tá? Então nós temos aqui, no capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito afirma, ou seja, você imagina, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas o Senhor já está olhando para frente, já está vendo o que realmente iria acontecer. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, nos tempos derradeiros, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vou repetir. Muitos se apostatarão da fé, vão se desviar da fé, por obedecerem líderes malignos
a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, aquilo que eles estão ensinando, eles mesmos sabem que é mentira, mas continuam ensinando, porque a intenção deles é manipular as pessoas. E ele continua, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Queridos, essa passagem é uma passagem muito forte, porque ele está alertando contra as heresias, contra as doutrinas falsas, que são inspiradas e propagadas por pessoas que estão sendo conduzidas por demônios. As nossas igrejas hoje estão abarrotadas de mortos espirituais. Pessoas que eu chamo de zumbis. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. Quantidades grandes, enormes. Eu estava conversando ontem com o meu grupo que existe dois extremos de igreja. De um lado, pessoal que busca conhecimento sem poder. Então, vão se tornar igrejas farisaicas, frias, não é? Legalistas, e que crescem aí 150, com muito esforço, 200 pessoas, e que vão crescendo à medida que vai nascendo filho, não é? E outros, para fugir disso, caem no outro extremo. E qual é o outro extremo? Vão buscar poder sem o conhecimento da palavra. E aí vão cair no misticismo. É exatamente, eles vão ser totalmente enganados. Eles vão simplesmente estar pisando em sal grosso, vão estar aí indo buscar água do Rio Jordão, vão estar de alguma forma usando objetos místicos que vão colocar dentro das suas latas de arroz, de feijão, para não acabar, vão estar fazendo muitas e muitas práticas, água benta, né? Porque no passado o pessoal tinha água benta, hoje é a água ungida. Então, nós começamos a perceber que isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra no Velho Testamento diz que, por falta de conhecimento, o povo de Israel estava tendo problemas seríssimos. Seríssimos. E quando nós lemos isso, a gente pode perceber que essas pessoas, realmente, elas estão conduzindo vidas para o inferno. Estão conduzindo vidas para o inferno. Vão criando doutrinas de homens. Queridos, vocês podem ficar assustados, e deveriam, porque a quantidade de pessoas hoje, lá fora, aqui eu ainda não ouvi, mas lá fora, na África e em outros países, pessoas que estão se apresentando como se fosse o próprio Jesus. É sério. Pessoas que estão se apresentando e fazendo milagres, fazendo sinais. Pessoas que estão sendo adoradas. Elas estão completamente cegas. Eles se apresentam como se eles fossem o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Aí eu pergunto, como que essas pessoas podem ser enganadas? Olha, abra comigo em Mateus 24, e olha que nós não chegamos ainda no período da grande tribulação, tá? Mas isso que está acontecendo são coisas que realmente vão
explodir à medida que o tempo está passando. À medida que o tempo está passando, vão surgir mais e mais pessoas fazendo sinais e prodígios. Isso que eu vou ler está dentro da grande tribulação. Nós não vamos estar aqui, mas as coisas estão acontecendo. Entre elas, o esfriamento até do amor. Eu vou ler para vocês Mateus 24, que é o período de grande tribulação, mas as coisas que já estão acontecendo hoje estão antecedendo esse período. Olha só, lá no os apóstolos, né, os discípulos do Senhor, eles se aproximam de Cristo. Então, versículo 24 fala, o capítulo 24, versículo 1 fala: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Olha só. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muito bem. E isso se cumpre literalmente através de Tito no ano 70. E por que não ficaria o templo, né, pedra sobre pedra? Porque os judeus tinham o costume, muitas vezes, de colocar ouro nas paredes. Ô, Valdivan, tudo bem? Então, eles tinham o costume de colocar ouro na parede. Não é? Faziam até cofre, né? Tem até o filme Jesus que aparece isso. Tudo bem, Valdivan? Então, fala assim, ó. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa pergunta que está colocada é algo que você tem que entender. Ele está fazendo uma pergunta muito clara. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Olha, isso já está falando antes. Já está falando antes. Já está acontecendo agora, não é? E ele respondeu, vede, ninguém vos engane. As pessoas estão sendo enganadas a todo momento, a toda hora. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso que eu estou dizendo, grande tribulação, e nós não vamos estar mais aqui. A igreja é arrebatada antes. Porém, tudo isto é princípio das dores. Tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados. Está falando para o povo de Israel especificamente, tá? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Isso aqui, nós temos visto problemas sérios de perseguição, não é? E aos judeus, e vai piorar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o amor já está se esfriando. Já está se esfriando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é período da grande tribulação. Por isso que ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem nada a ver conosco, ok?
Marcos Paulo, tudo bem? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque os judeus não podiam fazer nada no sábado, não é? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, percebe? Não tem nada a ver conosco. Mateus 24 não tem nada a ver conosco, mas o sistema está sendo preparado. Nós já estamos vendo esses sinais hoje, mas não é a grande tribulação ainda. Por nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem esses dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, olha onde eu estava querendo chegar. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Então, isso aqui é Mateus 24, grande tribulação. Nesse período vão surgir falsos cristos, muitos, mas já está acontecendo hoje. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, e no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aí vem logo em seguida a tribulação, porque isso aqui é período da grande tribulação. Por que eu li tudo isso? Porque essas coisas que estão acontecendo, de surgir falsos cristos, já está acontecendo. Eu tenho vídeo, se você entrar no Google, no YouTube, você vai perceber vários se dizendo eu sou o Cristo. Anísio, tudo bem? Marco Paulo. Então, Marco Paulo, poxa vida, quanto tempo. Então, o que está acontecendo, já está acontecendo. Só que, quando a igreja for retirada, aí isso aumentará muito, pessoas com sinais, pessoas se dizendo Cristo, falsos profetas, até que entre o anticristo. Bem, para que as pessoas cheguem nesse ponto de se desviar tanto, a ponto de entrar dentro da grande tribulação e não participarem do arrebatamento, é porque o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho falso, é um evangelho mentiroso, é um evangelho onde as pessoas não estão se convertendo a Jesus Cristo de verdade porque não conhecem o conteúdo do evangelho verdadeiro. É muito fácil hoje as pessoas pegarem textos fora do contexto e usarem como pretexto. E hoje nós estamos virando comércio aquilo que nós, evangélicos, criticávamos uma certa igreja enorme, que era a maior igreja aqui no Brasil. Hoje, se bobear, nós estamos sendo mais místicos do que eles. Eu vou dar um exemplo de coisas diabólicas que estão sendo colocadas, que estão sendo implantadas, e as pessoas, por não conhecer as Escrituras, estão passando batido. Eu estava comentando esse texto ontem. Abram comigo lá em Mateus, capítulo 3. Eu vou ler um versículo que muitos já devem ter ouvido. E aqui diz assim, no versículo 11, João o Batista que está falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim,
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, muitos pastores hoje, manipuladores, mentirosos, pegam esse versículo isolado e criam uma doutrina, Nathalie, tudo bem? E criam uma doutrina falsa, que você tem que ser batizado com o Espírito Santo, tudo bem, você é crente, mas você tem que ter uma segunda bênção, um batismo com fogo. Queridos, eu já fui em algumas igrejas que acreditavam nisso, eu fiz exatamente o que esses pastores manipuladores mentirosos fazem, li só o versículo 11, perguntei quem quer ser batizado com fogo, e todo mundo lá, aquele oba-oba, e eu disse, bem, então agora vamos ver o que significa esse batismo com fogo. Então, quando nós lemos no capítulo 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Valdivão escreveu, certo teólogo disse que o grande problema não está em alguns opositores ao evangelho, está em alguns opositores que se dizem evangélicos. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Então, ele é o primeiro profeta, depois do último que a gente tem no Velho Testamento, o povo correndo para lá, porque, afinal de contas, ele estava exatamente se vestindo como um profeta, falando como um profeta, e a gente começa a perceber as coisas acontecendo através de João e o povo correndo para lá, inclusive os fariseus e saduceus. Por quê? Na medida que o povo correu lá para o Jordão, correu lá para João, esvaziou o templo, lugar que eles ganhavam grana, como muitos de hoje, grandes igrejas e grandes negócios. E ali, quando o povo saía, esvaziava, eles deixavam de vender as pombinhas, os cabritos, os cordeiros, não é? De fazer câmbio. E isso, perder dinheiro não é com eles, não é? Então eles foram lá. Bom, eu vou lá, vou ser batizado por João. João vai, né, orar por nós. E o povo vai olhar para a gente e vai dizer, ele está com João, então vamos voltar, né? Eles são pessoas que realmente amam o Senhor, amam a João, é tudo o mesmo time, mentira. E o Espírito Santo de Deus falou com João. No versículo 5 diz, depois que ele fala que João se veste de pelo de camelo, cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, e, olha só, o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O nosso amigo João não conhecia escatologia. Hoje nós temos a Bíblia inteira completa, nós sabemos perfeitamente o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. João não. João não tinha essa ideia. A ideia de João é que o Messias, um tipo Moisés, viria para realmente passar o machado, cortar os falsos religiosos e expulsar os romanos. Essa era a ideia dele. Muito bem. Então, quando eles se aproximam, João chama eles de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Olha agora. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão,
Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E agora, versículo 10, um versículo de juízo. É juízo, meus irmãos. Preste atenção. Essa turma que lê só o versículo 11 não estuda a palavra. Isso que eu estou fazendo é apenas um dos textos que eles fazem de errado e que estão induzindo pessoas a doutrinas falsas. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta e lança ao fogo. Isso é juízo, juízo em cima desses homens falsos. Aí entra o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Opa! Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo não está se referindo dois tipos de batismo numa mesma pessoa. Não! Aqui está dizendo que o Senhor Jesus irá batizar pessoas ou com o Espírito Santo ou com fogo. E nós vamos ver que esse fogo não é segunda bênção, é juízo. Olha o versículo próximo que eles não leem. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. São aqueles que o Senhor irá batizar com o Espírito Santo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. São pessoas que não creem no Senhor, são ímpios, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E lá haverá ranger de dentes. A palavra é muito clara. São dois tipos de batismo. Os que creem no Senhor Jesus serão batizados com o Espírito Santo. Os que não creem serão batizados no lago de fogo. A palavra batismo significa imersão. E aí eu pergunto, que tipo de batismo você está querendo? Que tipo de batismo? Olha só que coisa interessante. Quando você abre a palavra do Senhor, ela é um instrumento fantástico. Ela te mostra as coisas que normalmente você não vê. Mas para isso precisa estudar. Uma outra que eu não vou ter tempo de falar, porque nós já acabamos o nosso tempo, e a gente vai continuar isso aqui mais à frente, é o comércio de óleo ungido. Querido, a palavra de Deus não fala de óleo ungido. Nós vamos comentar isso na próxima. Então, eu vou dar algumas pinceladas, algumas coisas que estão sendo praticadas, que são falsos, que são mentirosos. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nessa passagem que fala aqui em Timóteo, capítulo 4, que muitos obedecerão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, é porque isso já está acontecendo. As pessoas hoje idolatram pastores, idolatram apóstolos que não existem, idolatram líderes. E o que esses falam tem que ser obedecido e você não pode contestar. Se você começa a querer contestar um desses apóstolos, um desses líderes, os membros dizem, não, não faça isso, você não pode tocar o ungido de Deus. Que ungido de Deus? Nós vamos estudar um pouquinho, na próxima, dentro desse tema, algumas pinceladas do livro de Judas. E vocês vão ver esses manipuladores mentirosos, porque quando fala que apostatarão da fé por obedecerem, apostatar da fé é se afastar da doutrina verdadeira. Apostatarão da fé para
obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, é lógico que não está aparecendo um demônio na frente deles. Entendeu? Não está aparecendo. Os demônios estão usando essas pessoas. Estão usando a boca dessas pessoas. E é isso que está acontecendo. Então, queridos, eu quero que vocês estejam aí lendo esse texto. Nós vamos estar lendo um pouco mais. Ele vai até o versículo 16. Leiam, estudem. Mas vocês vão perceber que nós hoje estamos realmente recebendo e aplaudindo muitos pastores que estão falando coisas fora das Escrituras, fora um determinado teólogo, um determinado doutor que anda por aí, que ele é especialista, muito mesmo, na parte histórica, né? Em pesquisas, em buscar coisas antigas. E ele realmente é uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, só que a doutrina que ele prega não é a doutrina bíblica. Só que ele teve uma penetração tão grande que eu tenho percebido alguns evangélicos e até líderes convidando ele para falar. Bom, se ele está falando só sobre essas descobertas e coisas históricas, tudo bem. Só que eu já ouvi ele pregando. E uma das coisas que ele deixou bem claro é que não tem um inferno que nem nós colocamos, que a pessoa morre e vai para o inferno, depois para o lago de fogo por toda a eternidade para sofrer. Ele não crê nisso. Eles creem no sono da morte. Se você examina as Escrituras, se você examina o conteúdo do que ele crê, porque ele é de um grupo, de uma denominação, uma determinada denominação, você vai perceber que a doutrina que eles praticam é uma doutrina completamente diferente daquela que nós cremos. Além de misturar a lei com a graça. Entendeu? Bem, que Deus possa estar com vocês e que essa pequena chamada tenha despertado vocês para vocês começarem a examinar as Escrituras, não simplesmente aceitar o que as pessoas estão pregando, principalmente aí em lives. Eu quero que você examine o que eu estou falando. Eu não quero que você acredite em mim, o pastor Raul disse. Não. Eu quero que você fale a palavra de Deus diz. Não o pastor Raul. O pastor Raul não sabe nada. Eu sou só um mero instrumento. Tá bem? Então nós vamos encerrar. Agradecendo a Deus, nós estaremos completando isso na próxima semana. Mas você, por favor, comece a examinar as Escrituras. Tem muita gente falando muito bonito, mas o conteúdo errado. Tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses que estão aqui conosco. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que cada um deles possa, Pai, estar realmente usufruindo dessa palavra e aplicando em suas vidas. Entregamos ele a teus cuidados. Ô Senhor, tem misericórdia. Fala conosco, Senhor. Fala com eles. Abençoa cada um deles. Que a Ju possa estar agora sendo curada dessa gripe, Senhor. Livra ela disso. Nós a entregamos a teus cuidados. Visita-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Um ótimo final de quarta-feira. Que Deus os abençoe.